Olá, professores! Olá, equipe pedagógica! Estamos aqui para mais um Férias em Foco. E agora a gente já vai ter um olhar especial para o ensino médio. Mais especificamente, itinerários formativos. Itinerários formativos, ora é muito bem visto, ora é muito mal visto e ora ainda não sei direito o que fazer com isso. E é para isso que a gente está aqui, para a gente conversar. Tenho convidados super especiais. Eu estou aqui com a minha colega Fernanda, assessora pedagógica também, Fernanda, e eu trouxe um convidado muito especial de um colégio que eu sou assessora, puxei sardinha assim para o meu lado, porque eu vi a excelência do trabalho pedagógico, é o professor Herbert. Ele é do Colégio Saint-Germain, aqui de São Paulo, e faz um trabalho notável com os itinerários. O Herbert, ele não é só o professor, não. Ele é professor de física, de química e também o coordenador do ensino médio. Ou seja, a gente vai poder fazer trocas muito interessantes. Já quero agradecer desde já ao professor Herbert. Eu também estou acompanhado de dois autores. O Fábio Avilés, que é uma figura carimbada já, né? Acho que todo mundo conhece bastante. O Fábio é um parceiro muito importante. Além de ser autor do material Anglo, também de itinerário de química, o Fábio é diretor de um colégio também bastante significativo para o Anglo, de porte grande, e ele vai poder explicar direitinho. Também está aqui conosco o PH. O PH também é professor e autor de Química e tem muito a contribuir para a gente levar esse assunto aí para o seu espaço, para que você possa pensar em 2025 já com um olhar de como transformar ou até entender se esse é o caminho também que você está adotando ou um pouco diferente, não importa. O que importa é a gente entender a proposta, a gente se envolver com esse material e sim perceber a diferença que o novo ensino médio está fazendo nas escolas que a gente tem atendido. Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Herbert, que é o nosso convidado especial, que veio de escola e acho que tem muito a acrescentar. Eu queria saber, Herbert, já assim, para a gente já ir esquentando, como foi a entrada dos itinerários na sua escola? Porque você já era professor quando o material mais tradicional. Como que foi essa mudança de chave? Essa mudança de chave, eu acho que no primeiro momento ela é um tanto quanto assustadora, né? Porque nós estamos acostumados a fazer a coisa de um jeito e, de repente, agora chega um novo jeito de fazer as coisas, uma vez que é um material que você tem que encará-lo de uma outra forma. Então, em 2022, que era o último ano que era possível fazer essa entrada, quando nós já havíamos retornado presencial, nós adotamos o multiáreas no primeiro ano para que a gente pudesse ter todo um conhecimento desse material e até mesmo para que a gente pudesse estabelecer quais seriam as estratégias que nós usaríamos para fazer uma boa avaliação nesse itinerário, mas não caindo na avaliação da formação geral. Então, foi um primeiro ano, assim, eu diria que de testes, que algumas coisas funcionaram, outras não, algumas coisas precisaram ser revisitadas, mas que depois que nós fizemos esse primeiro ano, que nós fizemos esse primeiro engajamento, esse primeiro processo, nós conseguimos, acho que, delinear um bom caminho para o itinerário na escola, uma boa maneira de distribuição das turmas, de divisão para quem vai para humanas, para quem vai para exatas, dar o direito dos alunos escolherem para onde eles querem ir, para que a gente pudesse ir ajustando também toda essa questão, já que o objetivo do itinerário é que o aluno ele possa ver demais habilidades que ele tem, além daquelas da formação geral, para que a escolha dele lá no final do processo do ensino médio seja mais fácil, pelo menos entre exatas e humanas. Eu gosto mais, sei lá, de química, mas eu quero ir para engenharia. Então, eu acho que a gente começa também a trazer um outro olhar de formação para esse aluno, em que ele faz parte do processo. A gente sempre diz tanto que o aluno precisa fazer parte do processo, mas eu acho que o itinerário, o fato dele poder escolher, já é ele fazer parte do processo, e mais só do que aquele processo de sala de aula, em de você deixá-lo ser protagonista, dele interagir, mas dali dele poder fazer escolhas conscientes e de começar a ter uma percepção do que ele quer para a vida dele, né? Eu acho que isso já é bastante importante. Então, no primeiro momento, assusta. Mas eu acho que depois que a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo, a gente vai estudando o material, vai abrindo o plural, vai olhando os vídeos ou até mesmo os podcasts, né, que os autores deixam pra gente, eu acho que isso vai mudando um pouquinho a nossa cabeça também, que eu acho que é a primeira cabeça que precisa ser mudada, né? Não adianta a gente querer chegar em resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Eu vejo assim.
Bacana esse ponto de vista de como professor, porque você foi atrás, você viu, igual você falou, fez uma pesquisa, olhou ali as dicas dos autores. E agora, Fábio, como que você, daí no papel de diretor, de coordenador e autor, vê isso? Como que você acha que foi recebido esses itinerários dentro da escola e qual a expectativa mesmo que você gostaria que tivesse quando você está ali preparando aquele momento para professores como o Herbert mesmo estar acessando e tendo essa visão? Eu acho que desde que a gente foi escrever, né, resgatar um pouco do percurso é importante. Os temas que a gente escolheu, eles são temas que a gente perguntou para as escolas. Que temas que fariam sentido para a gente ter dentro do material. Então, os temas não vieram da nossa cabeça. Eles vieram a partir de uma pesquisa. E a partir da pesquisa, a gente organizou e montou o material do jeito que a gente escreveu. Então, essa escuta ativa ela foi bem importante para a gente. Agora, quando você escreve um material de itinerário, que ainda é uma novidade, né? O jeito de conduzir, o jeito que a gente espera que aconteça na escola, é que você monta um material diferente, ele é muito desafiador. Né? Então, quando o Herbert traz o primeiro ano de como é que a gente faz um primeiro ano de uso do material mais conservador até. Depois você entende melhor a proposta e depois você vai ousando um pouco mais. Né? Então, eu acho que tem muito dessa ousadia dentro do itinerário. Eu acho que a gente permite que os alunos possam ser protagonistas das próprias escolhas. Eu acho que o protagonismo é muito forte dentro do itinerário. Permite que a gente trabalhe com habilidades que não são possíveis de trabalhar na FGB. Então, nos itinerários, independente de ser de ciência da natureza ou de linguagem, tem muito espaço para debate, tem muito espaço para pesquisa, tem muito espaço para discussão, para criação. Em FGB, você não tem tanto espaço para isso. Né? Eu acho que no final do processo, o aluno que passa por tudo, ele tem uma formação muito mais robusta e permite que ele enfrente os desafios que ele vai enfrentar. Né? Quando você olha uma questão de vestibular hoje, de segunda fase, que você não consegue reconhecer muito o que matéria que é, se a letra A é de química ou se a letra B é de geografia, os itinerários colaboram muito nesse processo. Então, a gente, eu acho que mexe com isso na escola. Agora, do ponto de vista da organização, que eu acho que um pouco disso que ele perguntou, lá no colégio a gente tem um volume de turmas bem grande. Né? Então, hoje eu tenho lá, eu tenho 10 turmas de primeiro ano e eu tenho 9 turmas de segundo. A gente faz o itinerário multisseriado. É um desafio organizar isso tudo. Sim. Né? Mas, assim, o que é muito significativo para eles? A gente monta turmas multisseriadas e eles começam a ter aulas e estar em sala de aula, de repente, com algum aluno que tem um pouco mais de conhecimento da área do que ele tem. E isso tem, se a gente pensar em aprendizagem por pares, isso tem um impacto muito significativo para eles. Então, isso vai mexendo, a gente percebe que, ao longo do tempo, os alunos vão usando as habilidades que eles desenvolvem em outras áreas, eles não vão usando isso só, né, em química, ou em física, ou em biologia, eles usam em outras áreas. Mas eu acho que mexe muito com isso, sabe? O protagonismo mexe, é desafiador, mas ele balança a estrutura da escola. Né? Balança no sentido de exigir, de permitir que alunos se posicionem e criem muito mais do que criaria no ensino tradicional, que é o que a gente teve, né? Na escola a gente teve muito disso. A gente teve muito espaço para ser protagonista e escolher quase nada. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do ensino médio. É dar uma voz que a BNCC está pedindo hoje, muito que a gente aprenda como professor, né? A trabalhar, dar voz para o aluno também, ouvir o aluno do que ele está entendendo e compreendendo daquela aula. Eu acho que permitir que ele faça isso. Né? Então, a gente abre o espaço para que a gente permite que ele faça essas coisas. Porque, no fundo, a sociedade contemporânea, ela exige isso deles. Né? Então, ela exige que ele possa se posicionar, ela exige que ele possa ir buscar informações, ela exige que ele tome contato com coisas que ele não está acostumado a ter. E o itinerário, ele faz tudo isso. Né? Então, eu acho que é um dos grandes ganhos para a escola é essa possibilidade. Bacana. Eu acho bacana trazer para essa conversa sobre como trabalhar o itinerário e a proposta da BNCC. O Herbert falou de interdisciplinaridade. A gente não pode olhar para o itinerário como a gente olha para a formação geral, porque lá é aula de química, mas no itinerário a gente está falando de uma análise. E não é só análise de química, mas também de todo o processo, inclusive social. Por isso que engajar o aluno e trazer propostas que esse aluno entenda o que faça sentido para o universo dele, faz toda a diferença. E aí, PH, eu vou fazer um comentário com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito comum nas escolas, às vezes, o professor
Ou, às vezes, até um pai, numa conversa, fala assim, mas isso que está no itinerário, esse negócio aí, cai no vestibular? E aí isso passa a ser um mediador da ação do professor. Ter a formação do professor, ele também permitir-se aprender, dar um retorninho, né, um passo atrás no seu próprio processo de aprendizagem é fundamental, porque mudou a diretriz. É meio óbvio isso. E é um pouco se permitir, né? Mas, às vezes, dependendo da conversa da escola com os pais e até do entendimento desse processo, parece que a gente não está falando para um aluno que vai prestar vestibular, que vai prestar o Enem. E não é bem assim, né, PH? Conta pra gente. Na verdade, Mari, você perguntou se aparece no vestibular assim, aparece, né? Pode não aparecer exatamente naquela proposta de trabalho que tem no itinerário, mas igual o Fábio estava falando, vai ser uma forma de você ampliar o repertório do aluno para quando ele enfrentar uma situação de vestibular, até um pouco diferente da tradicional, que pode acontecer, ele conseguir se sair bem, assim. Por exemplo, que eu lembro, assim, de cabeça, né? A gente tem no itinerário de cosméticos, tem uma questão que trabalha sobre microplástico lá, que trabalha a parte de química junto com biologia. Essa parte de microplástico associada ao cosmético caiu na prova da Unicamp, né? Até com uma modelagem matemática que envolvia uma análise de uma expressão que tem log lá, que até é a parte de matemática. Além disso, a parte de... Você está trabalhando agora os novos materiais, né, Herbert, que você falou. A parte de nanocatalisador caiu também na Unicamp, né? A parte de nanomateriais caiu já na Unicamp e no Enem também já caiu. A relação da área superficial pelo volume do nanomaterial, assim. Então, na verdade, quando a gente pensou nos itinerários, além dessa demanda que veio das escolas que foram consultadas, quando a gente escreveu novos materiais, a gente olhou para a BNCC, porque uma das exigências era... Vou até continuar assim, né? A exigência era a ciência do século XXI, a ciência de fronteira. Então, a gente olhou para isso, na verdade. E aí tem coisa que ainda, com certeza, vai aparecer mais vezes nos vestibulares. E tanto a gente se preocupou com isso, que no final do material tem uma seção que é o Rumo ao Enem, que tem uma série de questões autorais que é modelo Enem para já treinar o aluno para aquele tipo de questão. E agora, além da questão teste, a gente tem muita atividade no itinerário que o aluno tem que produzir, tem que escrever lá. Então, tem que ter produção autoral. E quando você pega uma questão discursiva no vestibular, o que você tem, na verdade, é a produção autoral. Então, é uma forma do aluno treinar também a escrita, treinar a redação, ele buscar naquele repertório, na hora da prova, aquilo que ele já conhece, para traduzir para o conhecimento dele, para a linguagem dele e conseguir fazer a prova do vestibular. Então, está conectado, na verdade, né? Não está restrito ao vestibular, porque eu acho que o ensino médio nem tem que ficar só restrito ao vestibular, mas está conectado também à preparação para as provas, que é uma marca do ângulo, na verdade, também, né, Mari? E eu acho importante a gente também lembrar que quando a gente vai para essa discussão de Enem, de vestibulares, que é legítima, também o vestibular mudou. Então, às vezes, a lembrança que a gente tem dos nossos vestibulares ou que os pais cursaram não é mais aquele vestibular, né? Sim. Hoje, o estudar para o vestibular, ele está intimamente ligado à parte social e à vivência, né? O aprender pelo aprender não faz mais sentido. Aquela decoreba que a gente tinha que fazer. E aí, a escola precisa preparar esse vestibulando para esse vestibular de hoje, não o que foi anteriormente, né? E isso é um grande aprendizado. Quer ver, Maria? Agora, no próximo domingo, agora vai ter a prova da Unicamp, né? Primeira fase. E aí, a gente vai até ter o aulão lá no ângulo e tal. Eu tava preparando esse aulão essa semana, né? E aí, quando você olha a primeira fase da prova de Química da Unicamp, ela é muito diferente que a primeira fase de qualquer outro vestibular. Até os alunos brincam que nem parece química, assim, tradicional, porque o aluno não reconhece de imediato o assunto, né, que seria trabalhado do conteúdo. Porque é uma prova que está preocupada muito mais com um contexto mais amplo. Ano passado, caiu na prova da Unicamp a análise da curva de glicose e de outros adoçantes no corpo, quando o aluno absorve. Quando o aluno não absorve, não. Quando a gente toma, né, adoçante ou açúcar. Caiu já a filtração pela nanomáscara por causa do Covid. Então, tem vários aspectos que são cobrados que o aluno tem que ter essa percepção mais ampla do conteúdo e como aquilo se conecta na vida dele mesmo. Senão vai ficar para trás e aí perde o significado mesmo, né, da aprendizagem. Acho que tem uma coisa que a gente faz na escola que tem dado resultado legal, porque muito desse questionamento vem das famílias, né? Então, isso cai na prova, isso não cai no vestibular. Então, uma coisa que a gente tem feito em reunião de pais, que aí fica até uma sugestão que tem dado certo, a gente pega uma questão de vestibular da segunda fase e projeta para os pais. E pede para eles identificarem do que é. De que matéria que é. E assim,
E eu não queria estar numa reunião dessa. Porque, assim, tem a gente escolhe, quando eu vou fazer, né? Eu escolho, coincidentemente, química. Mas é uma coincidência apenas. É uma das letras de química. Mas, a hora que você mostra, ele vê, ele reconhece que não dá, na escola que ele teve, para responder aquilo lá. Ele não consegue responder. Ele não consegue reconhecer as coisas. Então, eu acho que é uma estratégia que pra gente tem funcionado. Então, eu olhar e falar assim, bom, se não dá uma formação diferente da que eu tive, ela precisa acontecer. Tá? Então, acho que é uma sugestão aí que eu estou trazendo que tem dado resultado. O próprio vestibular da Unesp, né, já tem feito uma diferença muito grande, em que agora você para um pouco de ter. Antigamente você ia fazer prova, tinha lá questões, estava lá química e o hall de questões. Agora não. É uma prova em sentido único e que você olha e que você nunca sabe onde você está, né? Você nunca sabe se você está na química, se você está na biologia. O item A da questão te cobra uma questão da biologia, mas a B cobra uma relação da química sobre aquele contexto que foi dado no enunciado. E o item C vem lá e manda você construir uma curva matemática em relação àquilo, que é para a gente perceber que está tudo associado. E aí os itinerários eles vêm com um ganho muito significativo nesse ponto, porque um determinado assunto você aborda várias disciplinas. Por exemplo, a apostila ou caderno B agora, que é o que eu estou trabalhando, a parte de nano, não tem como você falar de nanotecnologia e não falar de biologia, não tem como você não falar de química, não tem como você não falar de ambiental, não tem como você não falar de física, né? Conforme você vai tendo essa redução de tamanho, você tem toda uma questão. Não tem como você não falar de matemática, já que você pensa nessa relação área-volume. Então, quer dizer, tudo tá integrado. Eu acho que essa ciência do século XXI é uma ciência de integração. Então, não vai fazer sentido a gente pensando, até mesmo nesses novos modelos de vestibular, a gente, por exemplo, pensar no itinerário como o FGB. Dar a mesma aula como no FGB. O FGB é importante? Sim, cada disciplina ter o seu espaço. Mas para que você construa uma base, para que depois você distribua essa base. E o itinerário é o momento de fazer distribuição de base, né? Eu vejo por esse caminho. E esse assunto aqui, eu acho que ele é muito bacana, porque a gente consegue ver que ele sai um pouquinho de deixar só para a escola e o pai entender também um pouquinho. O pai que pesquisar ali, ele vai ter esse acesso de entender o que o itinerário traz junto com a formação geral básica. E para tudo isso acontecer, a gente precisa planejar. Então, a minha pergunta, acho que até para os três, como que é feito esse planejamento do itinerário? O itinerário ele precisa ter esse plano de ação para com o aluno. Como que vocês fazem cada um esse movimento? Fernanda, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Né? Como que você estrutura tudo isso? Tá, eu vou falar um pouco do... Como o Herbert e o PH vão falar mais do lugar da sala de aula, eu vou falar um pouco mais da gestão. Ok. Tá? Então, como é que a gente montou isso lá? Então, no colégio, a gente tem, para FGB e itinerário, são avaliados de maneira diferente. Então, FGB são notas trimestrais e o itinerário são notas semestrais. Então, esse desenho permite que a gente faça uma avaliação diferente. Então, a gente organiza de um jeito diferente a avaliação. E aí, o planejamento que a gente faz junto com os professores vão conduzindo, como é que eu faço para dar conta disso aí depois de um semestre, que não é 6 meses, né? Mas depois, como é que eu vou chegar até lá? Como é que eu considero, como é que eu vou analisar o material, em que momento eu vou fazer a avaliação, que tipo de avaliação eu vou fazer, se é um trabalho que eles vão apresentar, quanto tempo eu levo, que informações que eu entrego para ele para ser um trabalho mais robusto. Então, o planejamento ele é muito do final para o começo. Tá? Então, é onde eu quero chegar. Então, para chegar lá, quais são as etapas que eu vou fazendo? Então, quando você vai do final para cá, você acaba posicionando melhor essas coisas. E aí, então, você faz isso aí, de repente, fala assim, nossa, acho que passou, foi para trás onde eu estou. Então, eu preciso reorganizar. Então, em termos da escola, o que a gente propõe é isso. Organizar lá do final para cá, para ir posicionando aquilo que a gente quer fazer, aquilo que o professor pensa, como vai avaliar, como ele vai estruturar. Então, é esse olhar que a gente propõe lá. Tá, em termos de organização da escola, para saber quando tem que entregar nota, quando tem que entregar, que para a gente da gestão, nota é um negócio meio... Pesado. É indispensável. Acho que o Herbert que mistura as duas funções também, ter a nota é um negócio que não dá para ficar sem, né? Jamais. Acho que sem a nota não dá para ficar sem, porque a gente ainda tem muito enraizado, né? Aquela coisa, vale nota?
e sem valer nota, parece que não funciona da mesma forma, né? Não adianta Ou a gente até pensar... tem um valor menor. É, porque não não vale nota, não tem um valor não agregado, tem esse né? valor agregado. Então, não adianta a gente querer, sabe, fazer uma utopia, não precisa valer nada, é mero conhecimento. Não funciona, a gente sabe que não funciona. Agora, em questão de organização, o que nós fizemos? Nós também fizemos um sistema de avaliação todo diferente. Então, nós avaliamos também por semestre, mas nós dividimos o semestre em 2 bimestres. Então, a gente tem que dar 3 atividades no primeiro bimestre, 3 atividades no segundo. Onde uma dessas atividades é um projeto que a gente desenvolve com eles ali, que pode começar no primeiro bimestre, mas terminar no segundo. Então, nós fizemos essa organização. A média é um ponto a menos do que a média habitual da escola. Nós começamos assim. E aí a gente transferiu essa média, a gente transfere isso para letras. Para a gente seguir mais ou menos o protocolo do que o Estado mais ou menos segue, a gente quis manter mais ou menos alguma coisa em termos de histórico igual, digamos assim. Mas todo o começo de semestre, a gente faz primeiro, a gente manda o formulário para os alunos para que eles façam as escolhas. E aí eles fazem as escolhas, só que tem algumas regras. Então, ele pode fazer aquele itinerário que ele quer naquele semestre, porém, ele tem que apresentar um resultado no final. Se ele não apresenta resultado, ele perde o poder de escolha. Então, aí ele vai ficar com a vaga que sobrar. Então, eles sabem que ele precisa ter um resultado para ele continuar se alimentando daquele itinerário que ele quer. Mas chegou no final do semestre, ele não conseguiu apresentar algum resultado nas atividades. Existe uma recuperação desse semestre, porque a gente precisa que ele ganhe ali, não é porque é itinerário que parece que é coisinha boba, é fora da realidade, é completamente diferente. É totalmente dentro da realidade que você desenvolve competências e habilidades que vão servir na FGB e que vão servir no Enem, vão servir no vestibular, vão servir para tudo isso. A gente faz uma recuperação semestral para que ele tenha que repor isso. Então, chega cada final de bimestre, eles estão olhando ali as notas que ele tem, porque é impresso um boletim que é entregue na reunião de pais. Então, ele já sabe se ele está bem, se ele não está, e se ele precisa correr mais no segundo bimestre, porque senão ele pode perder a vaga dele no próximo. Então, a gente organizou assim, para dar um pouco de regra para a coisa ali também, mas para que a gente também conseguisse avaliar todo o processo durante o semestre e ver se, de repente, no final, esse aluno ainda precisa que algumas habilidades ou competências sejam revistas para que a gente possa fazer que não só ele tenha entendido o conteúdo do material, mas que ele tenha desenvolvido aquilo que ele precisa para levar a FGB, para levar, enfim, a vida cotidiana escolar dele aí, né? Então, foi assim que nós estruturamos isso. E é claro que as turmas, elas se misturam, primeiro e segundo ano, nós também optamos por essa mistura, porque a gente também achou que era muito significativo ter essa mistura, até porque isso também entra dentro já da nossa grade, né? Os itinerários não são aulas fora da grade, elas estão dentro da grade. Nós contemplamos todas as aulas que a FGB pede, mas o itinerário, então, de repente, por exemplo, hoje, na primeira aula, os alunos já chegam e já se misturam, porque a primeira aula é itinerário. A última aula do dia de quarta-feira também é itinerário. Eles já saem da sala deles e vão para a sala do itinerário. Então, você não precisa ir lá buscar alguma coisa. Eles já vão para a sala que eles têm que ir, já fazem a troca e a aula começa. Isso também já traz autonomia, né? Porque ele tem que trocar de sala. E, por exemplo, na escola a gente não tem sinal. Deu o horário, ele sabe que ele tem que ir. E aí você começa a trazer muita coisa, né? Então, não é só uma aula. É uma série de ganho de responsabilidades que você vai trazendo aí, né? Até mesmo quando você pensa nessa questão da escolha. Você pode escolher. Mas, espera, existe uma regra. Se não cumpriu a regra, não escolhe. Então, eu acho que isso também traz autonomia para o aluno entender a responsabilidade dele com o processo de aprendizagem, né? E eu acho que traz também para o aluno uma sensação de que me respeitam. Eu deixo de ser aquela criança do 9º ano, né? Porque parece que quando eles entram no médio, até o que era, às vezes, há meses atrás, eles sobem eles têm um upgrade maravilhoso. E, assim, quando eu transfiro a responsabilidade, eu estou dizendo, eu acredito que você é capaz. Então, também a gente trabalha com essa motivação mesmo, né? Do aluno. Fala, PH, quero te ouvir. Não, eu ia comentar, que o Herbert falou do trabalho em sala de aula. Quando eu apliquei o itinerário também lá no Colégio João de São Paulo, a ideia também era fazer um trabalho diferente da FGB, né? E até o Herbert vai até comentar do trabalho dele também. E aí era sempre produzir algo. A gente produziu campanha de publicidade a partir dos cosméticos,
Fizemos um perfume também, que você vai comentar também, né? Produzimos um podcast de investigação forense. Na época, eles estudaram o itinerário de química forense, fizemos juntos trabalhos. Depois, cada grupo produziu como se fosse um episódio de um podcast, contando uma história, uma narrativa, sabe? Que podia ser ou envolver uma coisa mais técnica, ou envolver uma história mesmo que envolve com assassinato, e que ele tinha que utilizar efetivamente algumas das técnicas lá que ele tinha estudado. Então, o itinerário abre espaço para outros tipos de produção de trabalho que engaja o aluno, né? Que ele fica feliz de fazer, assim, feliz do ponto de vista escolar, claro, né? É assim, se participa da atividade e não se restringe só a fazer lista de exercícios, fazer prova e tal, que tira também um pouco do encanto da escola fazer só esse tipo de atividade, né? E não precisa se restringir, é importante também, mas não se restringe a isso. Sai só do que é proposto, né? Ele muda um pouco a visão e se torna responsável pelo que ele está fazendo. E daí uma curiosidade. Os alunos conseguem ver essa diferença entre itinerário e formação geral básica? O Herbert deu o exemplo ali que os alunos dele já sabem que tem a aula, que eles já vão para a aula, para a sala do itinerário. Como que, por exemplo, no ângulo São Paulo, como que é feito lá na sua escola, essa parte? E a gente recebe, né, Mari, de algumas escolas assim, mas eu vou trabalhar no itinerário, mas ainda não foi apresentado na formação geral básica. Como que vocês fazem essa ligação aí para nós? Posso responder primeiro, Fabião? Aí eu vou falar como autor primeiro. Essa era a proposta, na verdade, inicial. A ideia do itinerário não era acompanhar totalmente a formação geral básica, justamente porque quando a gente reformulou o material, a gente não quis engessar o itinerário ao FGB, né? Então, tem certos momentos mesmo que o itinerário ele vai adiantar um pouquinho o conteúdo que vai ser visto na formação geral básica. E aí é um pouquinho mais difícil mesmo nessa hora, mas também, na primeira vez que vê alguma coisa na FGB, também é um pouco mais difícil. Então, sempre vai ter a primeira vez que é um pouco mais difícil. A gente só está apresentando uma outra proposta, né? E aí, como no itinerário tem mais flexibilidade, o professor pode inverter a ordem dos módulos, porque não vai ter também o simulado, é outro tipo de avaliação, a gente entende que tudo bem que se o professor não quiser trabalhar um módulo num certo momento, quiser inverter alguma coisa, ou trabalhar de uma forma que ele ache mais significativo, que o aluno vai aprender mais, que ele queira levar algum tipo de material para auxiliar, faz parte, assim. Então, a ideia inicial não era que acompanhasse mesmo certinho a FGB por ser outro tipo de material. E sim, vai ter momentos, vai ter uma certa dificuldade, mas teria em outros na FGB também, né? Acho que tem uma coisa que a gente colocou ali, que é a diferença quando você tem, por exemplo, turmas multisseriadas, que é a primeira vez que ele vê com alguém como se fosse traduzindo do lado dele. Alguém do aluno do segundo ano. Né? E como a gente tem turma multisseriada, em algum momento não vai bater, né? Se a gente ou casava com o primeiro e não casava com o segundo, e vice-versa. Mas as experiências mostram que isso tem dado resultado. Fica um pouco mais difícil, talvez. A gente tomou o cuidado de colocar no material, nos momentos em que a gente entende que isso faria daria um pouco mais de dificuldade de colocar na abertura, né, colocar no texto teórico da apostila o que a gente entendeu que faria mais diferença. Então a gente pôs lá para evitar esse tipo ou para minimizar essas questões que elas iam aparecer. A gente sabia que isso era uma possibilidade. E o itinerário ele é inteiro assim, né? Então, na verdade, para a gente quando você está acostumado com as aulas tradicionais da FGB, você está acostumado a fazer uma condução e fazer, a gente que é de química, você levar uma discussão para a sala não é algo tão comum como se fosse alguém da área de humanas. Então, acho que é isso. Em relação, isso tudo é planejamento, né, que foi a pergunta que você tinha feito. Então, isso tudo tem a ver com o planejamento que a gente faz. Como é que os alunos estão, como é que a turma vai, como é que a turma não vai. O planejamento ele é fundamental para que essas coisas aconteçam da melhor maneira possível. Né? Sem planejar, é uma aula que é mais difícil. Quem nunca, né, teve que chegar na escola ou substituir algum professor, ou, sei lá, você não preparou a aula por uma série de motivos, e você faz aquela aula mais... Né, aquela aula mais travada, assim, quem nunca, né? Que tem. No itinerário, isso é mais difícil de fazer. Né? No itinerário é mais difícil. Em relação à percepção dos alunos, também é um processo com eles entenderem a importância do itinerário. Né? Porque os alunos vão carregando muito do que as famílias, e às vezes até a gente transmite, né? Então, eles vão entendendo como que é, eles vão entendendo como que é diferente, eles vão entendendo qual é o tipo de dedicação. Então, tem alunos que acabam, às vezes, brilhando mais na aula de itinerário do que eles brilham na aula de FGB, por conta das possibilidades. Né? Então, mas eles vão percebendo isso, eles vão percebendo a diferença. Na escola também tem essa coisa deles trocarem de sala. No começo, né? Então, eu ficava imaginando, falando, nossa, imagina a confusão que vai ser, né? Esses caras trocando para lá e para cá, vão para a sala Eu imagino errada. na escola deles sem sinal.
Tem que trocar e classe junto, você para sem sinal. Acho que tem coisa na conversa que eu já tô, assim, angariando para fazer aluno singular. Então, esse negócio do sinal eu já peguei, o negócio do projeto eu já peguei. A escolha de... Como é que a gente faz lá a escolha de itinerário? A unidade que eu tô, ela começa no ensino médio. Então, eu tenho só o primeiro, segundo, terceiro ano. Então, eu não tenho como fazer com os alunos antes, né? Então, a gente faz um workshop de itinerários. Agora, esse ano ainda, para poder fazer a escolha, poder pedir o material para estar lá em janeiro, quando as aulas começarem. Então, como que é esse workshop? Então, a gente tem uma amostra, são professores de humanas e professores de ciências da natureza. Eles vão fazer uma aula com os alunos junto com as famílias. Que depois de um tempão, faz tempo que os alunos fazem trabalho com o pai, né, e com a mãe. Então, é um momento que, assim, eles fazem essa atividade, eles vivenciam uma aula de ciências humanas, vivenciam uma aula de ciências da natureza, e depois eles escolhem juntos. E é super interessante você ver, assim, o pai e a mãe batalham, às vezes o filho fica meio assim, o pai e a mãe fica fazendo junto, assim, eles ficam engajando, para entender. Porque como é que você explica para uma família como que a aula de itinerário é diferente de FGB? Só vivendo. Né? Então, a vivência tem feito muita diferença. Para nós, a gente também tem um critério de possibilidade de troca de itinerário. A gente faz semestral, ele pode trocar a cada semestre, só que para isso ele precisa ser aprovado no semestre anterior. Se ele não é aprovado, ele tem que fazer o segundo semestre do mesmo itinerário. E aí a gente faz uma recuperação não no semestre, mas no final. Né? Porque o cara tem que entender que, assim, fiz a escolha, posso ter feito uma escolha que não é do meu agrado ali, ok. Mas, já que você fez a escolha, você tem que dar conta dela, né? Okay. Então, a gente trabalha com essa coisa na linha do protagonismo. E aí, só para complementar, assim, em relação ao que o Fabião estava falando, quando a gente adiantou os conteúdos também, e aí vou fazer até uma propaganda, porque é pouco conhecido, a gente gravou as orientações para o professor no podcast, né? Sim. E aí o podcast, ele detalha mesmo o que a gente pensou, qual que é a ideia, qual que é a proposta. Porque quando a gente estava formulando o material, a ideia de fazer o podcast foi justamente para dar mais vida do que seria só as orientações para o professor, né? Para não ter só a leitura, assim, e para ser mais uma conversa, claro que é mais um monólogo, porque é a gente falando, mas tem autor que gravou com mais de um autor conversando também. Então tá lá, assim, mesmo quando a gente está adiantando o conteúdo, a gente explica no podcast qual que é a ideia de adiantar aquele conteúdo e como pode ser feito, assim, como sugestão, claro. Mas tem o recurso para poder facilitar o trabalho do itinerário, né? E só para terminar essa pergunta, uma coisa que é importante. O podcast não é a leitura do manual. Isso. Não é. Isso. Assim, são dois manuais diferentes. O manual podcast é um, que não é o manual que está no material impresso ou digital. Né? Então, nem dava para ser, né? Porque você fala assim, eles devem ter lido, né? Não, a gente fez duas orientações diferentes. Bom, pessoal, tá bem legal essa introdução, acho que a gente já esquentou aqui os motores. E aí, eu vou pedir para o Herbert falar sobre o que de fato ele está aqui, como que ele colocou tudo isso na prática. Então, deu para entender já a dinâmica de trabalhar itinerário, como foi pensado, como a gente pode dar personalidade a esse conteúdo a ser trabalhado, mas o Herbert está aqui para falar sobre a excelência da prática dos itinerários na escola dele. Fica à vontade, Herbert. Eu acho que a primeira coisa assim, que vai exigir é que acho que nós, professores, primeiro comecemos a olhar de uma maneira diferente, que a gente vai precisar voltar a estudar um pouco mais. E quando eu digo voltar a estudar um pouco mais, não é que nós, professores, paremos de estudar, porque a gente nunca para de estudar, né? As coisas, elas mudam o tempo todo, mas é que a gente tenha que voltar a estudar no sentido de olhar de uma maneira diferente para esse itinerário e perceber que nós precisamos de mecanismos de avaliação diferentes dos tradicionais. Então, mecanismos tecnológicos, você usar um podcast, você usar saídas pedagógicas, né? Você usar experimentos, você usar alguma maneira diferente para que você possa avaliar. Eu acho que itinerário não pode ser encarado também como a pessoa pensar, tem que ser um show de talentos, você tem que fazer alguma coisa muito surreal. Não, você não tem que sair de um conteúdo, mas você tem que pensar que você não vai dar uma prova tradicional ou um trabalho tradicional naquilo. Claro que tem momentos que isso cabe, uma questão tradicional aqui ou ali, porque você precisa olhar conceitos ali para que ele entenda a proposta. Mas eu acho que a gente tem que pensar no que a gente consegue fazer de diferente. E eu acho que isso vai, assim, tendo uns insights, conversando com os colegas, indo atrás de umas formações diferenciadas, buscando material, comprando livro, folheando, sabe?
buscando na internet, é a gente fazendo realmente diferente. Então, quando eu falo que a gente tem que voltar a estudar no primeiro momento, é estudar como ser diferente, né? Estudar como não ser um formador geral básico, mas estudar como ser um formador de itinerário. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. E aí, ao longo dos itinerários, eu acho que o primeiro ano ele foi mais complexo, eu acho que a gente vai mais assim, com o pé no freio, porque primeiro você quer entender. Eu acho que é igual andar de bicicleta. Primeiro você tira uma rodinha, depois você tira outra, porque você fica seguro. E aí, como eles falaram, você consegue dar um outro olhar para o material. O material ele não pode ser encarado como se fosse o material da formação geral. Então, eu não posso pensar assim, eu tenho que ir lá e dar... Se tem 10 exercícios, eu tenho que dar os 10 ali na sequência para ir para o próximo módulo. Não é só cumprir a apostila. O itinerário ele te dá essa diferença, como o PH falou, de você não ter ali um simulado em que você tem que ter dado até tal módulo ou até tal aula. Você pode brincar com isso. E você pode falar, olha, de repente, para esse módulo, as questões 1, 2, 5 e 7, neste momento, são as mais pertinentes. Mas eu posso voltar naquelas que eu não trabalhei depois, quando eu entrar num outro assunto que, de repente, eu dei um apanhado teórico, que, às vezes, o pessoal do segundo teve, mas o pessoal do primeiro não. Assim como você pode ter uma situação em que você está dando um conteúdo que o pessoal do primeiro viu, mas o pessoal do segundo não lembra bem. Então, eu acho que é um caminho de vai e vem para as duas partes. Né? Então, eu acho que acaba sendo, às vezes, tudo meio que novo para todo mundo, essa questão. Mas o conteúdo a turma não viu. Ok, vai aprender naquele momento. Porque você não vai fazer um aprofundamento. Ali você tem que pensar, poxa, se eu vou trabalhar em cosméticos com concentração de soluções, eu não preciso ir a fundo e dar todas as unidades de concentração para esse cara. Eu preciso colocar aquilo que vai ser importante para cosmético e dar um apanhado naquilo para que eles trabalhem. E aí, o itinerário ele me trouxe muito incômodo, porque eu entendi que eu não podia fazer a coisa do mesmo jeito, continuar fazendo mais do mesmo, que não ia funcionar. Então, eu comecei a pensar em cada itinerário o que eu podia fazer de diferente. E aí eu falo que eu tenho muitos insights no meio da noite. Eu acordo e saio anotando no papel, porque senão no outro dia eu vou esquecer. E no outro dia eu começo a fazer a coisa acontecer. No itinerário de cosméticos, eu me incomodei com algumas situações e falei, bom, eu preciso fazer com que esses meninos produzam. Quando a gente pensa nesses cosméticos, eu não penso só na questão ali química dele, mas os cosméticos eles podem virar um meio de ganho, um meio de lucro. Né? Você pode ali ter uma venda se você faz tudo direitinho. Então, para cada módulo de cosmético, eu produzi alguma coisa com eles. Então, no primeiro módulo, a gente fala de cosméticos no geral, e aí tem ali o que tem que ter no rótulo, né, cumprindo as RDCs da Anvisa. Eu levei rótulos de cosméticos e eles tiveram que avaliar se no rótulo estava tudo ok. Será que estava faltando informação? E foi uma atividade super bacana, porque eles tinham um formulário, que eles estavam ali com o celular, então virou ferramenta pedagógica, e eles avaliando o rótulo de cada cosmético e olhando, olha... Não, isso não tem no rótulo. Isso está faltando. Isso não está faltando. E assim eles começam a se engajar ali em grupo e ficar procurando a informação. Então, acho que isso já ganha, né? Quando você já começa a falar de indústria de cosméticos ali, por exemplo, é importante que tenha um ponto ali, tem uma questão ali no estudo orientado, eu lembro até que é a questão número 7. Ela fala sobre o selo de cruelty-free. Né? E aí eu trago aquele vídeo do Ralph para eles, do coelho, mostrando a questão dos testes em animais. E aí o que eles têm? Aí o que eles têm que fazer? Eu, por exemplo, propus que eles usassem ferramentas para que eles criassem memes sobre duas coisas. Ali na indústria de cosméticos, eu peguei essa questão do cruelty free e a gente fala também de cosméticos falsos, que inclusive tem uma indicação dos autores lá sobre um episódio de uma série de serviço ao consumidor, em que o primeiro episódio é justamente sobre cosméticos falsos. E aí eu mostro essa questão para eles, eles têm que fazer 2 memes para provocar mesmo as pessoas. Um sobre o uso de maquiagem falsa e o outro sobre testes em animais. Gente, isso é cada coisa engraçada. Porque justamente para você fazer o meme é uma coisa engraçada, mas se a gente pensar, os memes eles podem passar uma mensagem pedagógica, porque eles têm o objetivo de atingir vários públicos, porque é uma linguagem acessível, mas que transmite um recado. E se você pensar em todo o processo de criação, é uma ferramenta pedagógica. E eu penso que também a capacidade de análise, de síntese, é enorme, porque um meme longo a gente desiste, né? A gente não continua. É por isso que eu acho que o que me chamou a atenção e para te convidar foi essa
interdisciplinaridade embutida, né? A gente não está falando de língua portuguesa quando a gente está fazendo um meme, mas estamos. Então, eles talvez não tenham essa percepção tão vívida e, às vezes, até chata. Agora, para isso, para falar daquilo, para aquilo. Mas, no geral, se a gente não tiver a capacidade de análise de uma imagem, de análise de uma figura, de um texto, de trazer para essa capacidade de síntese, não é legal. A nota não vai ser boa. E eu acho que aí eles começam a perceber que envolve muita coisa, porque eles tinham que pensar na língua portuguesa, se tivesse erro, mandava corrigir, pensar na imagem, qual é o impacto que eles querem causar. Então, é muita coisa que você está movimentando ali, né? E eu acho que em cada módulo, a gente preparando cosméticos, foi ajudando muito. Aí eles entenderam mais ou menos como funciona um trabalho de laboratório. Então, eles chegavam no laboratório, era todo mundo de touca, era todo mundo de luva. Eles sabiam que tinha que ter, né, toda uma série de protocolos ali. Então, chegamos no módulo 3, falamos sobre a pele, falei, poxa, vamos fazer sabonete líquido. Eles fizeram, embalaram, etiquetaram, eles tiveram que olhar para tudo isso. Então, a cada módulo que a gente ia trabalhando, eu ia pensando numa prática com eles. Chegamos em produtos para cabelo, fizemos um shampoo e fizemos um sérum capilar. Chegamos no módulo de hidratantes, a própria apostila já propõe que você faça um hidratante labial. Eles fizeram esse hidratante labial, etiquetaram, levaram para casa. A menina chegou no outro dia falando que a avó dela, no do shampoo, a avó dela lavou o cabelo com o shampoo e que ela achou que o shampoo estava cheiroso, que estava muito bom. Então, eu acho que para cada módulo que você vai trazendo isso, você vai trazendo um ganho muito significativo. E até de ferramentas simples que você consegue levar para aula. Por exemplo, quando eu tive que falar do cabelo, falei, nossa, para eles entenderem que tem uma cutícula, que tem um córtex, que tem uma medula. Aí eu achei lá na sala maker, tinha macarrão de piscina. Recortei um pedaço do macarrão de piscina, encapei com um sulfite colorido, virou a cutícula. A parte de dentro virou o córtex e o meio onde é furado virou a medula. Pronto, eles já entenderam a estrutura do cabelo. Então, você traz algumas ferramentas para que eles consigam ir pegando aquilo, sabe? E eu acho que conforme a gente foi produzindo todos esses cosméticos aí, chegando inclusive nos perfumes, que é o que dura mais, né? Porque você demora, às vezes, 10 a 15 dias pensando no projeto que você vai fazendo aí resfriamentos, né? Vai tirando e colocando na geladeira. Mas eles escolheram e fizeram os perfumes, levaram o perfume para casa. Você chegava na sala, tinha aluno que estava passando o perfume de manhã, que ele mesmo produziu. Então, você ganha uma outra qualidade, né? Aí, se você passa para que eu acho que é a menina dos olhos, assim, do itinerário, que particularmente foi o que eu mais gostei também. Que quando você chega no de forense, né? O de forense é o que eles piram, todo mundo quer ir. Você trouxe um exemplo, não trouxe? Trouxe, tá guardado aí. Eu trouxe um exemplo do sabonete líquido que eles produziram. E aí eles produziram bastante. Eu guardei uma amostrinha que era para trazer para vocês. Eu embalei que era para não correr o risco dele vazar por aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar ele daqui da embalagem. Ó, eles produziram, inclusive escolheram as questões de coloração, embalaram e tá aqui, ó. Então, um produto que eles fizeram. Então, eles entenderam que isso daqui, né, vira algo comercial, é algo que eles levaram para casa. E as famílias acham super bacana de ver que os filhos estão conseguindo fazer, sabe, uma produção e que estão olhando, não só para aquelas aulas tradicionais de laboratório, mas que eles estão fazendo alguma coisa diferente, que inclusive eles podem ensinar em casa e que isso acaba virando meio de ganhar dinheiro, deles começarem ali a juntar uma graninha para eles, claro, pensando que a gente vai rebuscar um pouco mais em termos de rotulagem, uma série de situações que são importantes aí quando você vai fazer um cosmético, mesmo sendo artesanal. Mas isso daqui é produção deles que eu trouxe lá da escola para a gente ver. E aí a gente vai viajando, né? Aí no de forense, acho que foi aquele que eu fui, assim, um dos que eu fui mais longe, né? O de alimentos, a gente cozinhava todo módulo. Então, nós fizemos cheesecake, a gente fez guacamole, e a escola inteira parava porque sentia o cheiro e todo mundo queria passar no laboratório para comer, né? Então, foi muito legal. Mas eu acho que o de forense é aquele que me trouxe, assim... Puxa, eu vou falar de técnicas forenses. Eu falei, mas eu preciso falar de Código Penal. Primeira coisa, comprei um Código Penal. Falei, eu vou ter que falar sobre isso. Porque se a gente vai falar de crime, eu acho que faz todo sentido a gente pensar que a filosofia e a sociologia, por exemplo, elas estão ali, né? Para você falar de valores éticos, de valores morais, de convivência em sociedade. É impossível a gente fugir disso. Então, o de forense foi um que eu passei assim. Eu passei as minhas férias
pensando nele. Falei, como é que eu vou fazer esse itinerário? Porque eu quero fazer ele alguma coisa bem diferente. Aí eu decidi aleatoriamente, falei, eu vou no fórum da Barra Funda, vou descobrir o que eu posso fazer lá. E fui. E cheguei lá e fui falar com o promotor, e fui falar com fulano, e falei assim, olha, eu quero trazer um grupo de alunos aqui. A mulher fez bem assim para mim, ela, um grupo de alunos? Mas universitário? Não, de ensino médio. Ah, mas ele já tem acima de tal idade? Eu já. Ela, mas ninguém nunca fez isso. Eu falei, bom, se para tudo tem uma primeira vez, essa vai ser a primeira. Falei, tanto para mim, quanto para vocês, tanto para o juiz, tanto para todo mundo que estiver lá. Mas eu acho importante. Ah, mas isso foge do caderno? Não, não foge do caderno. Porque se a gente falou ali de uma questão no primeiro módulo sobre vários crimes, né, que existem esses crimes, eles têm que entender que cometer um crime não é só uma análise química, uma análise pericial que você tem ali. Existe uma análise social. Já que ali você trabalha com júri popular, é uma análise social. Então, eu acho que vai muito além. O itinerário, acho que todo mundo precisa entender que ele não te dá a possibilidade só de você trabalhar a sua matéria. Ele te dá a possibilidade de extrapolar, de você ir além. Né? Então, ir no fórum não está fora. Nós estamos trabalhando muito mais coisas além da química. Então, eu fui, conversei com todo mundo, ajeitei, o juiz permitiu, não pode vir, traz a galera. Aí eu botei todo mundo num ônibus, nós chegamos mais cedo no fórum, entramos no fórum, os meninos conheceram, eu fiz uma apresentação de lá da parte de dentro, já dentro mesmo já da sala de audiência, mostrando onde é que sentava cada pessoa, o que cada pessoa fazia, e já tinha uma escrivã ali, já que também foi auxiliando. E foi super bacana. Eles assistiram uma boa parte de um julgamento para ver como funcionava. Depois nós descemos em outro setor. Eles viram a sala de reconhecimento dos dois lados, né, de quem vê e de quem não vê. Conheceram ali na parte de cima, pelo menos, porque já não haviam mais presos ali, mas conheceram as celas de um determinado setor. E eu acho que o impacto que isso dá, parece que no primeiro momento, nossa, mas eles viram tudo isso? Gente, mas isso é a vida. Né? É isso que acontece. Eu falei, olha, se a gente faz coisa errada, uma das possibilidades é vir parar aqui. Então, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, existe você. E é você que faz essas escolhas. Então, existe uma questão muito além do que você falar, ali tem técnicas forenses, vamos falar de cromatografia, vamos falar disso e daquilo. Tudo bem, mas é só aí que vai. Então, eu acho que eu consegui também trazer uma coisa legal para eles, que eu fui fazendo várias técnicas, assim, simples de sala de aula, mas fazer aquele teste da gasolina, ver se ela está adulterada. Ah, e se o cara adulterou a gasolina, qual é o artigo do Código Penal que esse cara entra? Ah, ele entra no artigo 289. Qual é a pena que esse cara sofre? Eles tiveram que analisar o Código Penal e decidir, bom, esse cara vai ser preso por isso, não, esse cara vai pagar multa, esse cara não vai ser preso. Quer dizer, você vai muito além. Né, de trazer todas essas coisas para eles. E quando você chega, por exemplo, tem um módulo de drogas. Você fala de várias drogas que estão aí, né? Você fala de Cracolândia para eles. E aí eu falei, bom, eu preciso trazer alguém que já tenha vivido isso. Acho que a vivência, né, de quem já passou. Liguei no Narcóticos Anônimos. A diretora falou, bom, você quer trazer, você conhece o trabalho, veja com eles como é que é isso. Afinal das contas, nós estamos trabalhando com adolescentes, nós temos que ter todo um cuidado. Né? Assim, a minha diretora, assim, nesse ponto, eu falo, olha, eu quero fazer isso. Ela fala, vai e faz, confio no que você está fazendo. Então, quando eu chego no dia para ela, olha, na aula do itinerário de quinta-feira eu quero fazer cosmética lá, olha, compra o que tem que comprar aí, depois a gente vê o que a gente faz. Mas faça acontecer. Então, acho que é muito bacana quando você tem esse respaldo também, de você poder fazer acontecer. Tem lugares, claro, que você não tem, às vezes, todo esse respaldo. É do financeiro, de uma série de coisas. Mas, gente, às vezes, com o que tem, dá para fazer. Por exemplo, uma visita ao fórum. Você não paga para fazer isso, mas você pode se juntar na interdisciplinaridade com um professor de filosofia e com um professor de sociologia e fazer uma discussão social incrível, porque os alunos voltaram de lá muito pensativos. Poxa, sabe, eles assistiram um julgamento de um cara que deveria ter uns 22 anos. Não está numa idade longe deles, tem 16, 17. Poxa, já era a terceira, quarta passagem. Nossa, isso impacta, porque é diferente você assistir CSI, assistir na televisão, né, o que está acontecendo, daquilo que você está vendo ali. Então, quando o pessoal do Narcóticos foi lá, eles também ficaram bastante pensativos. No começo, ficaram tímidos de fazer pergunta, mas aí nós organizamos um café da manhã para eles.
E foi muito legal que eles começaram depois a perguntar e saber sobre essas situações. É vida real, quer dizer, você trabalhou ali e você consegue ir além. Né? Vamos falar sobre isso? E aí, qual é o problema que você tem nessa questão de drogas? Né? Em 2020, nós tivemos aí 275 milhões, pelos dados da ONU, de pessoas que estavam usando drogas. Um aumento previsto aí de 11% até 2030. Então, o que a gente faz com isso? Se eu quero que esse número diminua e que eu não contribua para uma dark web que movimenta aí 315 milhões de dólares por ano em relação a drogas, eu tenho que conscientizar, ou pelo menos criar mecanismos para que esse aluno se conscientize sobre o problema das drogas, que é um problema que o cara ele pode estar, às vezes, vivendo na própria família e que não sabe como lidar. E na hora que você mostrou Narcóticos Anônimos, ele já viu um caminho. Né? O módulo de incêndios. Poxa, você fala de incêndio criminoso. Gente, não só de incêndio criminoso, mas você consegue trazer a Boate Kiss, né? Nessa brincadeira. Você consegue... Eu fiz um treinamento de incêndio com eles na escola. Eu avisei a escola inteira, para ninguém sair correndo desesperado, que eu ia acionar o alarme de incêndio da escola. E eles tinham um tempo. Eles estavam na sala no 3º andar. Eles tinham que descer até o térreo e tinham um tempo para descer. E tinha o líder. E tinha que ser organizado. E tinha que ser organizado e todo mundo tinha que sair de mão dada, porque nós comentamos sobre tudo isso. Eles tiveram que fazer um treinamento de incêndio na escola. Usamos as mangueiras, os extintores já estavam para ser trocados, então meu chefe liberou, falou, pode usar. Usamos extintor de incêndio. Eles foram para a rua com a mangueira, aprenderam como aquilo tem que ser feito, para você jogar água, abrimos. Foi a maior farra, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, itinerário, ele não traz só conteúdo. Ele é uma oportunidade de trazer vivência. Né? Quando você pensa aí, o próprio Museu da Polícia Civil, lá você entende aquela expressão que a gente usa, mas é o crime da mala. Existiu o crime da mala, e ele está lá. Então, foi um passeio que eles gostaram bastante também, né? Porque nesse mesmo dia, como eu dou a física também, eles foram fazer prova prática sobre a física da audição no Museu de Anatomia. Então, quer dizer, nós praticamente fizemos uma aula de universidade na universidade, em que eles fizeram prova prática lá. Então, eu acho que, às vezes, você pensando nesse tipo de propostas, assim, que nem química dos alimentos, poxa, dá para você preparar algum alimento com eles. Né? Se você está falando ali da classe dos alimentos, vai classificar ali, alimentos minimamente processados, essa coisa toda, poxa, eles foram trazendo as coisas. Um trouxe tomate, outro trouxe um abacate, de repente tinha um guacamole e estava todo mundo sentado comendo com torradinha. E a coisa ela vai funcionando, porque aí eu acho que o conteúdo ele vai ficando robusto. E aí você sai desse convencional. Você consegue fazer uma avaliação e um ganho de conhecimento fora do comum. É como o Fábio falou, às vezes na FGB ali a gente está mais engessado. Mas no itinerário, não. No itinerário você cumpre, mas você cumpre de uma outra forma. Como o PH falou, você olha para esse material e você vai esquematizando. Eu vou para o módulo 7, mas depois eu volto para o 2. Depois eu vou para o 5. Você tem essa liberdade de manejo do material. É que a gente já fica, acho que, muito já no modo automático de fazer mais do mesmo. E aí é onde você começa a ter vários problemas de falta de entendimento e falta de engajamento no itinerário. É óbvio que a gente não vai ter engajamento 100% dos alunos. Tem aluno que ainda acha o itinerário, tenho que fazer. Tem professor que não gosta do itinerário. Você tem uma série de questões aí. Mas eu acho que a gente precisa começar. Eu acho que a gente precisa começar aqui primeiro, né? Na cabeça assim, da gestão, na cabeça do professor, para a gente ir para a cabeça do aluno aí na sequência. Aí eu acho que a coisa ela começa a andar, ela começa a tomar forma. Porque mesmo agora com a reforma da reforma, os itinerários vão continuar ali. Então a esperança, nossa, isso vai sair graças a Deus. Não. É assim, claro, tem os seus problemas. O itinerário tem, enfim, não é nem a questão. Mas eu acho que, por exemplo, nós que temos sistemas como o Ângulo, você tem outros sistemas que se estruturaram e entenderam a proposta, nós temos uma linha bem definida. Né? Nós temos um conjunto de competências, habilidades, nós temos um conjunto de conhecimentos que está bem delineado. Eu acho que aí é a questão assim, da gente olhar para o material, olhar para o diferente, procurar tentar, sabe? Nossa, eu preciso trabalhar vídeo com eles. Poxa, eu vou tentar fazer isso primeiro, né? Por exemplo, esses dias atrás nós estávamos vendo Teoria da Relatividade Restrita no material do itinerário. E eu falei, poxa, eu vou fazer uma brincadeira com a história do paradoxo dos gêmeos. Eles usaram um aplicativo para se envelhecer como a pessoa que ficou aqui na Terra em comparação à pessoa que viajou na velocidade da luz.
O quanto eles deram de risada na hora que eles começaram a se ver que eles estavam 40 anos mais velhos, vendo como é que eles vão ficar daqui 50 anos, virou uma atividade em que eles se divertiram, mas que eles entenderam a proposta. Então, eu acho que é esse tipo de coisa. Não tem que pensar na atividade ou no trabalho como tem sendo algo, nossa, tem que colocar 20 questões, 10 de múltipla escolha, 10 dissertativas. Não é isso. Né? Você pode pedir para eles produzirem um meme, produzirem um vídeo. É entender que todas essas ferramentas também têm caráter pedagógico. Né? Não é só um trabalho de pesquisa na internet. Mais ou menos por aí que eu tenho trabalhado. Eu acho que a gente aprendeu muito, né? O Herbert trouxe exemplos bem interessantes e realmente vi tudo isso na prática. E às vezes você pode estar pensando, puxa, mas é fácil falar quando está em São Paulo. Uma cidade que também tem toda uma estrutura para a gente poder se apoiar. Mas será que aí na sua cidade não tem um fórum? Será que aí não tem algum recurso, alguma empresa, algum diferencial que você possa engajar seus alunos? E para isso a gente tem que ter criatividade, inovação e principalmente o que o Herbert falou, está aqui dentro. E isso você carrega para qualquer lugar para onde você vai. E aí eu vou puxar um assunto que também é bem polêmico quando a gente fala em itinerário, que é processo avaliativo. Como que é esse processo avaliativo? Quais opções a gente tem? Como que a gente pode olhar para esse menino? Já dissemos que não adianta esperar um semestre inteiro e dar uma nota lá no final. Tem que ser um processo, ele tem que entender, até por uma questão de engajamento também, porque a gente, infelizmente, a gente também tem esse hábito de, às vezes você pede um grampeador e ele pergunta se vale ponto. Então, a gente também desenvolveu isso na escola. E não dá para ficar de fora, né? Eu acho que a gente também não pode ser ingênuo a esse ponto. Então, eu queria que vocês falassem um pouco de avaliação. PH, eu vou começar com você. Como eu trabalhei com avaliação, né, quando eu apliquei o itinerário, foi muito parecido com uma discussão que eu tive com o Fábio, desculpa, Fabião. Quando a gente estava preparando as palestras para discutir no comecinho da aplicação do material. É mais avaliação formativa, né, pensando no processo assim, e avaliação por rubricas, na verdade, que a gente estava discutindo, né? E aí, todo o processo eu evitei usar a avaliação tradicional, assim como o Herbert fez, né? Aplicar a prova, e sempre buscando algum tipo de produção autoral do aluno, no qual o aluno pudesse traduzir aquilo que ele estava aprendendo para a linguagem dele, para se tornar mais significativo na aprendizagem dele. E aí, eu acho que teve ganhos legais, assim, porque eu tenho aluno no cursinho agora, que foi meu aluno no colégio, que eles ainda lembram das atividades de itinerário, né, que comentam comigo. E agora no colégio, não sou eu que estou aplicando itinerário, mas são outros 2 professores, e tem essa troca, sabe, esse bate-papo de como vai conduzir o trabalho. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Fabião. Quando a gente fala de avaliação, a gente volta para o planejamento. Acho que sempre volta para o mesmo lugar. Mesmo todas as propostas do Herbert, tenha a questão do planejar, do ir atrás, de organizar. Então, que jeito que eu vou avaliar? Depende do sistema de avaliação da escola. Depende do que a escola autorize, permite e libera para que você faça. Você nunca pode deixar isso de lado. As rubricas que a gente colocou, né, que o PH trouxe, são os instrumentos que, do nosso ponto de vista, para uma atividade que nem essas que o Herbert foi dando de exemplo, ela ajuda o aluno a se posicionar. Então, eu estou aqui, eu quero chegar lá. Né? Eu tenho esse nível aqui, nesse quesito, eu quero chegar lá. Tá. Mas que percurso que eu vou fazer até chegar lá? Ele pode, com as rubricas, desenhar o caminho dele. E se, de repente, tem momentos em que mesmo uma prova tradicional, ela cabe. Depende de como eu estou planejando. Né? E aí você foi falando uma coisa de você estar em outro lugar, tem um lugar que eles podem pedir sugestões de como a gente pode fazer, que é no Fale com o Autor. Sim. Né? O Fale com o Autor, ele é um espaço que a gente responde muito menos perguntas que a gente gostaria. Né? Porque a gente tem... Eu estou ouvindo aqui o Herbert e já vou levar para a escola um monte de coisa. A gente faz esse benchmark mesmo, de como é que faz. Mas eu acho que o Fale com o Autor é um espaço que pode ser mais explorado para tirar essas dúvidas todas. Mas a avaliação, acho que é isso. Né? Como que é a avaliação? Depende do planejamento, depende da escola. Então, se a escola quer que tenha prova, então tem prova. E ok, não tem certo e errado a avaliação. Né? Então, tem o que é possível fazer e o que você quer ter com ela. Se a escola primeiro você faça um outro tipo de trabalho, que assim seja, eu acho. E puxando o que o Herbert falou também, e que o Fábio falou também, no itinerário dá para fazer muito mais uma avaliação que é interdisciplinar o trabalho, né?
Porque eu lembro quando eu produzi os podcasts, os alunos tiveram que fazer o roteiro do podcast. Igual a gente fazia também lá para gravar, né, a orientação do professor. E dá trabalho produzir um roteiro, porque é textual, né? E aí a professora de redação me ajudou lá, porque ela corrigiu os textos dos alunos. Então já juntou outra professora. Quando vai discutir cosméticos, por exemplo, o termo cosmético vem de cosmos, que é lá da Grécia, né? Quer dizer organizado, assim, né? Que seria oposição ao caos. Então dá para discutir filosofia, mitologia. Porque lá os deuses na Grécia, eles eram, assim, idolatrados, não só pela imortalidade, né? Porque você pode ser imortal, mas você pode envelhecer e ficar um imortal bem fraquinho, assim, né? Só que os deuses, eles tinham a idade fixa, né? Uma jovialidade eterna. E se a gente parar para pensar, o cosmético até hoje é isso, né? Uma busca por uma jovialidade aí que vai se perdurando. Então, igual o Herbert falou, não está desconectado, tá? Continua conectado a tudo que a gente trabalha, assim, no dia a dia, o itinerário, né? Acho que é tão legal quanto a FGB, assim, quando uma coisa conversa com a outra. O bacana disso tudo é que a gente tem no Sistema Anglo, e isso a gente quer alunos realmente que façam esse movimento de aprendizado, de troca de conhecimento. Eu acho que o Herbert, ele explanou aqui muito tudo que os 4 eixos estruturantes do itinerário quer. A gente consegue colocar isso tanto na Humanas quanto na Exatas. Não podemos deixar aqui a observação do Fábio, da forma de avaliação, que é tão importante. E toda avaliação ela tem que ser lembrada, né, Fábio? Que não é só avaliar, é para que eu estou avaliando, né? Trazendo essa junção. E eu acho que a gente começa aqui cheio de pergunta ainda. O papo está muito bom. A gente ficaria aqui, creio que mais uma hora conversando. E com muitas ideias. Então, começo agradecendo aqui a Mari, ao Fábio, ao Herbert, ao PH por estar conosco nessa tarde. E fiquem aí, aproveitem esses momentos, usem nas suas escolas, busquem seus assessores para trocar ideia, principalmente ali o canal que o Fábio citou hoje no Portal Pedagógico Anglo, o Fale com o Autor. Ele é um canal aberto para vocês, professores. E a gente fica aqui contando com vocês e agradecendo a participação. Eu acho que é bem interessante quando a gente trouxe para essa conversa 3 realidades diferentes. A gente tem o Fábio, além de autor, coordenador do Colégio Singularidade, que é um colégio enorme. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas isso só dá certo quando o colégio é grande. Aí tem muita gente. A gente trouxe o Herbert, que é do Colégio Saint-Germain, que não é tão grande quanto... Não é bem grande, né? Como o do Fábio, mas que deu para trabalhar, é um trabalho de excelência. E a gente tem o PH, do Colégio Anglo São Paulo, que lá estão os autores, lá estão as pessoas que pensam tudo isso, que inovam, que vão atrás e que vão buscar, mas que também a gente erra, né? Às vezes a gente foi por um caminho, vamos rever isso, né? Eu acho que é essa a riqueza. E como a Fernanda disse, se você tiver dificuldade, se você quiser discutir, se você quiser mostrar para a gente, conversar, além do Fale com o Autor, os colégios também estão abertos a receber comunicação. Fale com o seu assessor, fala, olha, eu quero conversar com o Herbert, como é que eu faço? A gente troca contato, de repente vocês combinam uma visita, de repente você traz os seus alunos com a sua realidade para conversar com os alunos dele, que é outra realidade. Eu acho que quando a gente pensa em itinerário, quando eu vou apresentar, principalmente para pessoas leigas, né, não sabe direito o que é, Mário, o que é esse negócio de novo ensino médio? Reunião assim de família, que só tem eu da área da educação. Eu falo assim, olha, formação geral básica é onde a gente tem e aprende sobre todas as cores. Que cor combina com qual é o pigmento, qual é o nome daquela cor, qual a importância daquela cor, de onde ela vem. Mas itinerário é onde a gente faz a pintura. E aí a pintura pode ser um Monet, suave, meio embaçadinho, mas que você identifica. Também pode ser um Picasso, que está tudo junto e misturado, e aí cabe ao seu olhar fazer a diferença. Ou então, de repente, um Van Gogh, aquela coisa dramática, uma Frida Kahlo, aquelas cores fortes te provocam. Não importa. Importa é que você precisa pintar o quadro. Ficar no branco é que não dá. E aqui a gente tem esses exemplos. E aí, para as nossas considerações finais, eu vou pedir para cada um pintar o seu quadro aqui para a gente fechar esse assunto. Fábio, começa com você. Eu vou só arrumar o nome do colégio, porque é colégio singular. Singular, foi. Mas, desculpa. Não, tudo bem. Singularidade é a universidade. Desculpa. Faz parte. Bom, eu queria agradecer aí o convite de vocês. Agradecer o Herbert por ter tanto carinho com o filho nosso, né? Porque assim, o material que ele escreve é como se fosse o filho. Ele está
o cuidado do nosso filho, um carinho gigantesco. Fez ele crescer assim? Nossa, né? Eu acho que ele fez o filho crescer, talvez não, com certeza muito além do que a gente pensou, né, que era possível. Que se sonhou. Desde lá quando a gente começa a escrever, a gente levou um tempão para chegar no modelo, a gente olha e fica, dá um orgulho, né? Obrigado pela oportunidade. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que um material, eu acho que como ele falou, se é um sonho, eu acho que alguém sonha primeiro para que alguém continue sonhando depois. Então, eu acho que eles sonharam, né, fizeram esse material como eles queriam e a gente vai sonhando, né, vai pegando o trem do sonho deles e vai, acho que, melhorando, né? Então, eles acho que foram lá, fizeram um filho e acho que eu tô educando ele, né, do meu jeito. Eu tô educando esse filho aí do meu jeito. Tô tentando fazer do jeito certo, né? Mas é como a gente comentou, tem horas que você olha e fala, putz, não deu muito certo isso daqui. Mas acho que a educação, ela é isso, né? Às vezes até na FGB você olha, isso não ficou muito bom, né? Dá um passo para trás, volta, né? O problema acho que não é você errar, o problema é você persistir no erro. Né? É você não recalcular a rota. Então, acho que é muito bacana poder estar aqui, né? Acho que compartilhar tudo isso, que a gente vê, acho que estando aqui, que a gente está indo num caminho, né? A gente chega, fica meio apreensivo, poxa, eu tô com os 2 autores aqui, será? Ai, meu Deus, eles vão me bater, né? Falar, você tá fazendo tudo errado, né? Pelo material, devolve meu filho, né? Não, mas é um prazer enorme estar aqui, agradeço mais uma vez o convite. E acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo a gente precisa tentar, a gente precisa inovar, não só pelos alunos. O itinerário, ele não é um circo, mas ele é um mundo de possibilidades que a gente pode se permitir, e permitir isso aos alunos também. Mas a gente precisa sair da zona de conforto, e isso muitas vezes é difícil, né? Porque a gente não foi treinado para isso. É isso, obrigado. E só complementando assim, é porque eu concordo com o Herbert, igual o Fábio falou, a gente fez o material, mas o autor da aula é o professor, na verdade, né? O material é ali o guia no sentido de ser o repertório para trabalhar, mas o autor da aula é o professor. Então, é o que o Herbert falou, não precisa ficar preso àquilo, né? Na verdade, pode e deve colocar o seu toque no material mesmo, porque essa que é a ideia mesmo. E aí, muitas vezes também, quando a gente vai aplicar a aula, a gente às vezes escreve a aula, vai trabalhar com ela e você percebe naquela hora que aquele exercício não funcionava tão bem assim, né? Que seria melhor uma outra opção. E aí faz parte mesmo desse processo, por isso que o material vai mudando, vai sendo atualizado. E a gente consegue atualizar o material e mudar e melhorar quando tem essas devolutivas igual do Herbert e de quem se comunica com a gente, não fale com o autor, pra gente saber para onde olhar, né, e o que melhorar. E, Herbert, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas tem uma coisa. Às vezes a gente planeja muito bem a aula, a gente acha que vai abafar, né? A gente cria uma situação e quando a gente vai para a prática é E aí eu sei que o pessoal lá da sua escola está esperando um recadinho. Você não quer dar o recado para a moçada? Eu vim hoje, os alunos já estavam, você não vai falar da gente? Gente, então, um abraço para todo mundo. Sem dúvidas, acho que todos esses projetos, eles não seriam possíveis se a gente não tivesse o público, né? Eu acho que o ator e autor da aula, ele só consegue ter sucesso ali se ele tem um público que está ali junto com ele, né? E acho que o meu público, nesses anos de itinerário, eles estão comigo, eu proponho, eles vão, eles fazem, a gente divulga. E para eles, quando eu comentei que teria essa entrevista, a alegria nos olhos deles, assim, é algo muito incrível. Porque eles estão percebendo que, assim, poxa, eu tô vindo aqui representar. Claro que para mim é um ganho muito significativo, né? É aquela massagem no seu ego pessoal e profissional. Mas, para eles também, é um entendimento de que, poxa, nós estamos produzindo muito bem, nós estamos sendo vistos. Então, acho que eu queria principalmente agradecer, porque sem eles, né, não seria possível. A minha turminha do itinerário nesses últimos anos, essa mistura toda, tem dado samba e tem ficado bem, tá? Então, tem dado tudo muito certo. Então, gente, um abraço para vocês. E agradecemos também, acho que o colégio, né? Singular, agradecemos o Ângulo São Paulo, Saint Germain, por todos esses alunos aí que estão passando pelas mãos de vocês e estão se tornando grandes pessoas aí para a vida. Bom, é isso. Vamos terminando. Ano que vem tem mais. Esse foi o último programa de 24.
Para o ano que vem a gente já tem um montão de ideias. Se você quiser participar, se você tiver aí na sua escola um diferencial, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, converse com seu assessor, com sua assessora. A gente está aberto a escutar, a entender, né? E ver também se o que você traz, o que você quer apresentar, pode ser compartilhado. Que essa é a diferença do Feras em Foco. Tem que ser alguma coisa que dá para ser compartilhado por outras escolas, adaptados, é claro, à sua realidade, mas que possa ser, um pouco a gente possa pegar influências. Aqui a gente já viu isso, o Fábio falando toda hora. Então a ideia é essa, é uma comunidade. Eu acho que nós, um pouco mais velhos, das palavras que eu acho que aprendi é compartilhar, né? Eu não fui educada para falar compartilhar. E o compartilhar precisa fazer parte. A gente cresce no coletivo, junto. E o Ângulo está aqui para apoiar vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês também, estarem aqui participando. O assunto tem muito mais para ser dito, mas a gente vai falando aos poucos, tá bom? Muito obrigada e tenham todos um excelente final de ano.